Olá, tudo bom com você? Nós estamos aqui estudando a lição da Escola Sabatina e o título da lição de hoje é A Escuridão dos Ingratos Mortos-Vivos. E eu gostaria de ler com você o primeiro verso que está em Isaías 8, capítulo 8, versículo 19. Diz assim: Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Verso 20. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Nós estamos vivendo num período bem difícil da humanidade. E uma das coisas que tem chamado a atenção do mundo, ou das pessoas do mundo hoje, é o ocultismo. Ou seja, é a busca pelo além, né? A busca por espíritos desencarnados, que as pessoas acreditam nessas coisas, ou seja, de que quando a pessoa morre, ela sai uma alma de dentro dela e vai viver no céu, ou vai viver no inferno, ou fica perambulando. Outros acreditam em reencarnação, que a pessoa vai reencarnar por várias vidas. Mas essas coisas ainda são bem escancaradas. Mas existe o ocultismo que muitos cristãos têm levado para dentro de suas casas, através de filmes, através de séries. Por isso o título, né? A Escuridão dos Ingratos Mortos-Vivos. Né? Quando a gente fala assim dos mortos-vivos, a gente lembra sempre daquela série, dessa série que fez o sucesso mundial, né? Walking Dead, né? Que fala de uma série contando sobre zumbis, né? Ou seja, as pessoas que morrem, mas voltam à vida, os corpos dela voltam à vida, né? E ficam perambulando, né, pelo mundo. E essas coisas têm entrado dentro dos nossos lares e tem feito um estrago muito grande. Acais, ele passou por isso, né? Acais, ele abandonou o Senhor e ele então se dedicou a aspectos como esse da feitiçaria, adoração a outros deuses. A lição vem dizendo que o rei Acais, ele não só fez isso, mas como ele incentivou o povo a seguir esses caminhos. E, na verdade, né, ele contaminou tanto o povo que, lá em 2 Crônicas 28, 27, contando da história da morte do rei Acais, diz que ele foi uma exceção, ou seja, o único rei que, quando morreu, não foi sepultado no sepulcro dos reis, mas sim na cidade, né, de Jerusalém. Ou seja, o povo já estava assim tão contaminado, né, pelas práticas que ele incentivou o povo, e o povo perdeu o respeito por ele. E ele não tinha mais o respeito dos seus súditos. E aí aqui em Isaías fala sobre isso. Eu gosto muito do verso 20, né? A lei e ao testemunho. Ou seja, a palavra de Deus. A lei e o testemunho aqui é a Bíblia Sagrada. Ou seja, se não falarem desta forma, jamais verão a alva, ou seja, jamais alcançarão a salvação. Né? A palavra de Deus, ela tem que ser a base de nossa vida. E o que a Bíblia fala com relação a essa questão de ocultismo, né? De feitiçaria, né? Às vezes tem seriados na TV, ou em novelas, ou em filmes, temas voltados para o ocultismo, falando sobre bruxas, falando sobre deuses, né? E a gente acha isso tão normal, mas olha só o que Deus fala conosco.
Lá em Levíticos capítulo 20, versículo 27, nós lemos o seguinte, Levíticos 20, 27. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. E Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 9, fala assim, olha, quando entrares na casa que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Ou seja, Deus ele não permite esse tipo de coisa no meio do seu povo. Tem gente que acorda de manhã e não sai de casa sem ler o horóscopo, né, porque acreditam que ali vai estar escrito como vai ser o seu dia. Né, tem pessoas que querem consultar os mortos, oram aos mortos, fazem orações aos mortos. E a palavra de Deus é clara em afirmar que, na realidade, esses espíritos que aparecem como se fossem um morto, uma pessoa que morreu, um ente querido que morreu, na realidade são espíritos de demônios. Ou seja, Satanás ele assume a forma de um ente querido para tentar enganar as pessoas. E mais do que isso, muitos cristãos têm acreditado na doutrina da imortalidade da alma, algo que a Bíblia não apresenta. A palavra de Deus é clara em afirmar textos como Eclesiastes capítulo 9. Abre lá a sua Bíblia em Eclesiastes 9. Lá tem vários versos dizendo como é o estado do homem na morte. A Bíblia diz que ele lá não tem consciência, ele não sente nada, ele não sente amor, ele não sente ódio. Quando a pessoa morre, ela não sabe o que está acontecendo aqui nesse mundo, porque ela está num estado de inconsciência. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando o Lázaro morre, ele disse para os seus discípulos, o nosso amigo Lázaro ele está dormindo. E é interessante que a palavra cemitério, né, ela vem do latim cemitério, e o significado dessa palavra é dormitório. E ela foi cunhada pelos primeiros cristãos, que chamavam o lugar onde eles colocavam os seus mortos de cemitério, ou seja, dormitório. É muito claro a palavra de Deus quando ela afirma isso. E infelizmente, muitos cristãos têm sido enganados pela doutrina da imortalidade da alma. Têm acreditado na mentira de Satanás lá no Jardim do Éden, quando ele disse para Eva, é certo que não morrereis. Porque a palavra de Deus tinha sido clara, se você comer do fruto, certamente morrerás. O diabo, usando a serpente, disse, é certo que não morrereis. Está lá em Gênesis capítulo 3. E as pessoas, até hoje, criticam a Eva e o Adão pelas atitudes dele, mas as pessoas até hoje continuam dando ouvidos à serpente e deixando de escutar a voz de Deus. A voz de Deus, Gênesis 2, verso 15, é certo que morrereis. Se você for desobediente, se você pecar, é certo que morrereis. A serpente diz, não, você não vai morrer. E muitas pessoas acreditam nisso, que a gente não morre, ou seja, que a gente, quando a pessoa, aqui o corpo acaba, mas sai uma alma imortal e vai viver a eternidade. E a Bíblia não fala sobre isso. Todos aqueles que morrem, todos, sem exceção, eles estão no pó da terra. Eles dormem no pó da terra, em estado de inconsciência, aguardando a bendita ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo dedica esse capítulo inteiro para falar da ressurreição. Aguardando a ressurreição.
Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para viver, para ir para o céu com Jesus, viver a eternidade com Jesus. E aqueles que não morreram em Cristo ressuscitarão, mas somente depois de 1000 anos. Isso está em Apocalipse capítulo 20. 1000 anos depois eles vão ressuscitar para receber a sentença do Senhor Jesus Cristo. Qual é a sentença? A aniquilação. Eles serão destruídos, eles serão consumidos. A Bíblia diz que descerá fogo do céu e consumirá todos os ímpios. Eles não vão mais existir. A vida eterna é somente para aqueles que creem em Jesus. O ímpio, o pecador, ele não vai viver eternamente. Satanás não vai viver eternamente. Ele não vai ter um reino onde ele vai dominar e viver eternamente ali, castigando as pessoas ou fazendo coisas ruins com as pessoas. A Bíblia em nenhum momento diz que Satanás vai ser rei de alguma coisa, que ele vai ter um reino dele. Ele é um usurpador aqui na terra. Ele acha que a terra é o reino dele porque ele usurpou o trono aqui na terra. Mas na cruz do Calvário, Jesus reivindicou a sua autoridade sobre este mundo. Este planeta pertence a Deus. E Deus vai destruir Satanás e todos os ímpios que estiverem ao lado dele. Todos aqueles que se agarrarem ao pecado. Mas Deus não vai dar um reino para Satanás passar a eternidade. Isso não é bíblico. Mas tem muitos cristãos que acreditam nisso. Sei que o vídeo prolongou um pouco, mas eu precisava explicar isso para você. Talvez eu esteja conversando com alguém que pensa dessa forma, que Satanás vai ter um reino, eles chamam de inferno, inferno eterno. A Bíblia fala de um lago de fogo e enxofre, mas em momento algum a Bíblia diz que esse lago vai ser eterno, que ele vai durar para sempre. Precisamos estudar mais a palavra de Deus. Satanás tem enganado as pessoas com isso. E muitas pessoas têm abandonado os caminhos de Deus por acreditarem que Deus é um Deus cruel, é um Deus castigador e que vai punir uma pessoa que viveu aqui 60, 70 anos com uma eternidade de sofrimentos. Doutrina satânica isso. Deus vai destruir o pecado e os pecadores. Vai destruir Satanás. Mas Deus não vai punir eternamente ninguém por causa de uma vida de 60, 70, 80 anos de pecado. Isso não é característica de Deus. A eternidade, a vida eterna, é para aqueles que têm o Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. 1 João capítulo 5. Esta é a palavra de Deus. Se você crê nisso, na palavra de Deus, porque eu creio na palavra de Deus, então ore comigo nesse momento. Senhor, obrigado por nos dar a Tua palavra, cheia de verdade e cheia de conhecimento para nos dar salvação. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos em Cristo, para assim sermos herdeiros da vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém.